Oi, amores, tudo bom? Esse daqui é o primeiro vídeo do quadro Momento Jurídico que eu vou trazer aqui para o perfil. É um novo projeto que vai caminhar junto com os outros projetos que já estão em andamento, como os projetos de música, de jogos, enfim. E eu espero que vocês gostem. É um quadro destinado a responder perguntas, tirar dúvidas, para que vocês possam perguntar realmente coisas que vocês queiram saber sobre o direito. E eu estarei aqui para responder de toda boa vontade, com braços abertos. E como eu já havia explicado para vocês, eu vou responder as perguntas na medida que elas forem feitas e na ordem que forem feitas. Como eu já coloquei uns stories pelo Instagram numa ocasião anterior, eu não recordo quando foi, mas eu já anotei as perguntas que foram feitas e eu vou responder na ordem que elas foram feitas. E a primeira pergunta é possível discutir dano moral numa ação de cobrança? Bom, primeiro precisamos entender o que é uma ação de cobrança. Como o nome já diz, uma ação de cobrança é uma ação, um processo que damos entrada para cobrar uma dívida. E eu vou explicar para vocês os três principais tipos de ações de cobrança que temos no nosso ordenamento jurídico, que são a ação monitória, a ação de execução e a ação de cobrança. A diferença entre essas três é bem simples. É basicamente o procedimento e o tipo de documento que você já tem para dar entrada nessa ação. Por exemplo, na ação monitória, nós damos entrada na ação monitória, ela é cabível quando você já tem um título, só que ele não tem força jurídica, ele não tem força para ser executado. Como, por exemplo, um contrato assinado entre as partes, sem que tenha sido assinado por testemunhas. Diferente de uma ação de execução, na ação de execução você já tem um título que tem força para ser executado, como, por exemplo, uma escritura pública, ou mesmo um contrato assinado entre as partes e duas testemunhas. É um bom exemplo. Já a ação de cobrança, ela é a última opção, por assim dizer, porque você vai pela ação de cobrança quando você não tem um título e você precisa comprovar a existência daquela dívida ainda. Você vai discutir desde o início, é pelo rito comum. E aí, pelo rito comum, você pode apresentar uma reconvenção, e nessa reconvenção você pode discutir um dano moral, um dano material, assim como você pode dar entrada numa ação de cobrança com um dano material, um dano moral, ou discutir alguma outra coisa que esteja relacionada, né? E já respondendo a pergunta, sim, nós podemos discutir um dano moral numa ação de cobrança. Seja ajuizando a ação de cobrança com um pedido de dano moral, um dano material, seja reconvindo. Para a reconvenção você tem que preencher todos os requisitos de uma reconvenção. E aqui eu preciso fazer uma observação com vocês. Na ação monitória, você pode reconvir, porque o Código de Processo Civil de 2015 ele já traz essa possibilidade, só que será convertido para o rito comum. O processo será convertido para o rito comum e a partir disso você pode discutir outras questões relacionadas, conforme a reconvenção permite, claro, relacionadas com o processo principal. Agora, na ação de execução, por exemplo, você não pode reconvir, você não pode discutir um dano moral. Você pode discutir uma repetição de indébito. E o que é a repetição de indébito? É a cobrança do pagamento em dobro de uma cobrança indevida. Então, na execução, você está restrito às possibilidades de discussão dos embargos executórios, que são basicamente argumentos no sentido de desconstituir aquela dívida, desconstituir aquela cobrança. Agora, na ação monitória e na ação de cobrança, se você converter a ação monitória para o rito comum e na ação de cobrança ela já segue pelo rito comum, você pode reconvir e, nesse caso, discutir um dano moral. Bom, gente, essa foi a primeira pergunta, esse é o primeiro vídeo. Eu espero que vocês gostem desse novo quadro. Vou trazer no decorrer do tempo outros vídeos respondendo as próximas perguntas, que temos mais algumas que eu já deixei anotado pela caixinha anterior. E é isso, gente. Eu espero que vocês realmente gostem. Até um próximo vídeo. Vejo vocês. Se cuidem. Beijão.